Você está feliz? Estamos no ar, mais um episódio do podcast Cuidando de Quem Cuida. Sempre uma conversa que vai te ajudar muito com um especialista na área. A nossa ideia é que essa conversa possa te ajudar, tanto te aconselhar, tanto te acolher por alguma dificuldade que você está passando. E dessa vez a gente está com um convidado muito especial, Pastor Álvaro. Ele é um cara impressionante, um gênio na música. Ele é da Igreja Presbiteriana e a gente vai conversar um pouquinho com ele. É meu amigo também, pessoal, e eu estou trazendo só amigos, né? Pastor Álvaro, fala um pouquinho sobre você, onde você é, da sua igreja. Fala um resumo um pouquinho sobre quem é esse cara top que está na minha frente. Top? Não sei. Mas eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, lá na Ilha do Governador, uma igreja se chama Igreja Presbiteriana Betel, ali no Moneró, corredor esportivo. Sou pastor lá já há um tempinho, acho que já perdi até a conta. Tem mais de 15 anos que eu estou lá. Eu tenho procurado pregar a palavra de Deus, ter fidelidade naquilo que a gente faz, no meio do mundo em mudança. Agora eu sou pastor de uma igreja presbiteriana. Quem conhece a doutrina da igreja presbiteriana, tal, e eu assino embaixo. Sou um pastor presbiteriano, prego a fé reformada, suficiência das Escrituras, soberania de Deus, não é? E a pregação do Evangelho que seja a expressão das doutrinas da graça, justificação pela fé, a redenção exclusiva em Cristo Jesus, o Senhor, a mediação de um único, que é o Senhor Jesus, que é o nosso sacerdote. O princípio da reforma é o sacerdócio universal do crente, uma coisa que hoje precisa ser muito ensinada. As doutrinas precisam ser, eu creio, precisam ser enfatizadas e, em boa parte delas, restauradas. A gente vive em tempos, assim, um pouco complexos. São muito complexos os tempos de hoje, mas, enfim, sou um pastor presbiteriano. Que bom. Talvez não seja o tipo de pastor presbiteriano que a pessoa, de repente, está ouvindo a gente aí, está pensando. Já pelos trajes, pelo fato de ser músico, pelo fato de acreditar ainda nos movimentos de Deus na história de uma forma absolutamente bíblica, e creio que o Evangelho é o Evangelho que a gente deve eu estou acostumado com os presbiterianos, é uma turma que eu gosto demais. Eu escuto muito Hernán Dias Lopes e tanta coisa. Mas você falou sobre musicalidade, né? Você falou do fato de você ser músico. Isso é muito interessante. Eu acho você um cara incrível. Você tem uma formação na música. Fala para mim da sua formação musical. Bom, eu sempre gostei de música, né? Foi a música, na verdade, claro, a salvação que eu tenho, que eu recebi, através da soberania de Deus e do amor de Deus que me alcançou. E há coisas que a gente não consegue nomear, nem descrever. Os fatos subjetivos da conversão. Que Jesus veio, o Espírito Santo agiu no meu coração, etc. É isso, a gente não pode esquecer. O autor da minha salvação, o Senhor. No entanto, o modo que Deus usou, humanamente, como o profeta fala no Velho Testamento, que Deus nos atrai com cordas humanas, Deus me atraiu através da música, através do que eu mais gostava. Conheci um pessoal que gostava de tocar, e nessa época eu estava preparando meu coração para cair de cabeça mesmo na música, já andava com alguns músicos conhecidos. E um dia na casa desse sujeito, desse irmão, eu chamo de irmão, ele não era crente não, mas é um cara sensacional, o nome dele era Roberto Guima. Nessa época ele estava tocando com Gilberto Gil e tal. Eu ia para casa dele e ficava tocando, a gente ficava tocando.
Ele pegava o saxofone dele e a gente ficava tocando. Chegava lá 11 horas da manhã, que era a hora que ele acordava, a gente ficava até as 7 da noite lá. E ia lá, comia... Você reparou que você riu mais quando você falou sobre tocar? É, claro, eu gosto de fazer tocar. Eu gosto de tocar. Aí fala. Aí um dia apareceu um sujeito lá chamado Ricardo. Começou a tocar. Me convidou para tocar com a galera. Eu moro na Ilha do Governador. O pessoal ficava ali no cais tocando. Eu ia lá, tocava. Um dia, esse Ricardo, espertamente, às vezes a gente tem que ter estratégia de ser esperto, não lidar com as pessoas que a gente quer ganhar para Cristo. Ele foi esperto. Falou assim, olha, amanhã a gente vai tocar em outro lugar. Aí me deu o endereço da Igreja Batista do Tauá, lá na Ilha do Governador. Na rua Hilarião da Rocha, apareci lá, não entendi nada. Falei, pô, um estúdio, o que é? Apareceu um diácono, gente boa, seu Erasto, bigodão, voz grossa, aquela coisa. Fiquei meio amedrontado, porque eu tinha 19 anos. Mas aí ele me perguntou o que eu queria e foi lá dentro e chamou o pessoal que veio, me acolheu, e me acolheu muito bem, né? Me acolheu muito bem. E era um pessoal com uma visão muito, muito legal a respeito de música, tempo lá dos Vencedores por Cristo, não tinha aquelas músicas todas. Eu me identifiquei e desde então, dentro da igreja, o meu maior prazer, juntamente com o prazer de pregar, é tocar, eu gosto de tocar. Aí tu acabou entrando lá e depois você fez faculdade, depois de um tempo? O caminho normal, né? Eu depois da conversão, eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Trabalhei no Banco do Brasil por 20 anos. Fui para uma cidade chamada Irecê, no interior da Bahia. Conhece Irecê? Não. É legal Irecê. E lá eu comecei a vivenciar a fé, porque na verdade eu era recém-convertido, comecei a vivenciar a fé. E fui colar exatamente com uma galera, com um pessoal que era convertido ali na Bahia, pessoal que tocava em trio elétrico. Aí, poxa, era muito legal. Aí a gente começou a tocar. E daí eu já decidi naquele momento, é claro que não fiz de pronto, mas depois acabei fazendo, que foi sair do Banco do Brasil. Passou o Logos lá, na época, uma banda, talvez o pessoal nem conheça, né? Não, Logos, é bem conhecido. Jairinho, Sim. aquela turma, né? Lá do Palavra da Vida. Rapaz, quando eles apareceram lá com o ônibus deles e o equipamento, eu fiquei doido. Eu falei, é isso que eu quero. Vou sair do Banco do Brasil, vou pegar a rescisão, vou comprar um ônibus, vou sair. Aí eu falei pro meu pai quase me matou, falou que eu tinha que ficar no banco. Eu fiquei, mas não teve jeito. Ainda fiquei 20 anos no banco. Depois saí. A minha formação foi a partir disso. Porque, veja, até então eu não tinha feito faculdade. A minha formação foi a partir disso. Então você começou tocando, aí começou tocando a gostar. Na igreja, e descobri que as duas coisas que eu gostava de fazer era pregar e tocar. Então, eu vou até contar uma história bem engraçada do pastor Álvaro. Eu conheci ele muito novinho, né? Quando eu me converti na presbiteriana. Você era muito novinho, eu já era. Era na presbiteriana Betel. E eu queria muito aprender a tocar. Tinha uma vontade de tocar, mas eu não era tão bom. E eu tinha um pouco de dificuldade. Eu falei com ele assim, Álvaro, tô querendo aprender a tocar. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha instrumento, eu não tinha dinheiro para pagar a aula, mas eu queria tocar. E como ele tocava muito, aquela pegada de jazz, de blues, eu fui para casa dele e falei assim, Álvaro, eu quero aprender a tocar. Ele falou, tu quer mesmo? Eu falei, eu quero. E o Álvaro sempre foi muito doido nessa coisa de música. Ele falou, faz o seguinte, eu vou te ensinar umas escalas aqui de dó, e tu fica aí. Se tu aprender a tocar, eu te ensino. Aí ele foi dormir. Foi dormir, cara. Com sono, fui dormir. 2 horas depois eu tô lá me matando. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora eu vou te dar aula. Então, praticamente a minha história na música começou exatamente nesse momento de eu estar investindo, de querer aprender. Aí depois teve uma época que você foi para a Inglaterra, ficou um tempo lá e deixou aqueles materiais bons para mim. O meu Mesa Bug, tenho saudade dele até hoje. Não, mas eu te devolvi, cara. Devolveu.
Aí você vendeu, né? Eu vendi. Ele deixou comigo e me ajudou a comprar minha primeira guitarra. Então, aí fala sobre isso. Aí você acabou se formando na música, você quis continuar. Eu comecei lá no interior da Bahia, depois voltei para o Rio de Janeiro. Isso foi em 85. Eu fui para Bahia em 81. Em 85 eu voltei para agência lá do Banco do Brasil, que tem na Estrada do Galeão, tem até hoje. Mas o meu interesse não era no banco. O banco era a minha sobrevivência. Eu tocava com todo mundo. Naquela época era essa coisa de música gospel era uma coisa muito incipiente, né? Começando ali. E a gente não tinha nenhuma pretensão de ter carreira. Tudo era paralelo. A gente não tinha pretensão de carreira. Do tipo, eu vou largar tudo, vou ser músico, vou viver disso. Pelo menos eu não tinha. Nessa época era muito difícil. E tinham muitos músicos preguiçosos, né? Não na sua época, mas hoje... Sei lá. Eu acho que todo canto tem gente preguiçosa, né? Tem músico preguiçoso em todo canto. Inclusive eu sou um deles, eu sou bem preguiçoso. A maioria dos músicos é. Então veja, aí eu falei, poxa, eu tenho que estudar. Não, mas eu não quis dizer de preguiçoso, de demorar a estudar. Eu estou falando, assim, você vê uma qualificação e um aperfeiçoamento, às vezes, que dentro da igreja não tem. Talvez por culpa de cultura, talvez por falta de entendimento mesmo, talvez porque o pastor... Porque tem as estruturas. Cada igreja tem estrutura. Ele não tem muito conhecimento, e é até bom, porque para quem está escutando, a gente entender essa tua formação e como você lidou com a música dentro da igreja. Porque hoje a gente vive um momento muito confuso. É a época só do worship, eu amo worship, mas acabou a turma aprendendo só algumas coisas e acabou não entrando na musicalidade. Você pede para tocar alguma coisa diferente, ou um tempo diferente, tu vê que há uma dificuldade, essas coisas todas. Então... Sim. Mas isso que você está falando vai exatamente colidir com o que eu decidi fazer. Já que eu estava tocando, tocava com a Cristina Mel outro dia tocava com outra pessoa lá, mas tudo assim, Banco do Brasil, ralação, saía do banco, aí pegava o meu amplificador, na época era um Jazz Chorus, pegava o Jazz Chorus, um pedalzinho de overdrive, que era o que eu gostava, e minha Fender Stratocaster, ia lá tocar, às vezes levava, tinha outra guitarra, levava também. Mas eu comecei a pensar, poxa, já que eu faço isso, não é, mesmo sem viver financeiramente disso, vou estudar um pouquinho. Aí vi uma escola que ainda há, eu acho que ainda há, era em Copacabana, chamada Musearte, que na época era uma escola, assim, todo mundo gostava de lá, era a Musearte e era o Centro e o CIGAM, Centro Ian Guest, de aperfeiçoamento musical. Eu comecei no Ian Guest, mas aí, negócio de horário do banco, o banco me botou para trabalhar no aeroporto, aí eu parei com o Ian e depois voltei para a Musearte, comecei a estudar aquelas coisas, escala de acorde, aquela coisa, harmonia funcional, era o que tinha na época e, por sinal, até hoje a base é essa. A base é essa. Hoje em dia a gente tem grandes escolas aí, o Starling tem uma escola sensacional e outras escolas, muitas escolas, além dos conteúdos que a gente pode ter na internet. Então, naquele tempo, poucas pessoas faziam isso. Aí eu estudei lá, gostei, fez muito bem para meu entendimento musical. E musicalmente, depois eu também fui para Unirio. Universidade já é outra história, outros fundamentos e tal. Mas, como eu gosto de pregar, também eu fiz seminário teológico, fiz uma parte da minha formação no Rio de Janeiro, no seminário Betel. Você estudou lá também? Eu estudei lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do que você falou sobre a música, como a música teve esse impacto, acho que você sente falta desse ônibus até hoje, né? Sair para tocar em tudo quanto é lugar. Mas dentro da igreja, como é que funciona isso? Quais são as dificuldades
Quando o Cuidando Quem Cuida nasceu, a nossa ideia era que a pessoa que estivesse escutando, ela de alguma forma tivesse alguma ajuda. Porque às vezes a pessoa realmente tem muita vontade. Eu, em particular, quando eu comecei a igreja, eu contratei uma turma muito legal que passou o primeiro período ensinando quase todo mundo a tocar. Depois eu paguei um outro rapaz para falar mal deles. Por quê? Porque eles entraram naquela época do sabe tudo, e eu fiz uma reunião, fiz vários seminários para falar, vocês precisam melhorar, vocês não estão bom aqui, vocês estão crescendo, mas você, o que você acha da música? Qual a importância da música dentro da igreja? Como você fez para montar o seu ministério através da música? Como funciona dentro das igrejas? Uma palavra que você possa nos ajudar dentro disso que você está falando. Bom, a música, como eu estava falando, nessa minha início de caminhada era isso. Era pouca gente estudando, pouca gente se preocupando com isso, assim. No entanto, já havia uma música, né, acontecendo. De um tempo para cá mudou muito, porque os meninos estão estudando e os meninos tocam muito bem de uma maneira geral. Agora, quando fala igreja, a gente tem que perguntar que igreja. Por exemplo, se ele está numa igreja presbiteriana, que é uma igreja presbiteriana com contornos assim bem tradicionais, ele vai ter que dependendo do pastor e do conselho, porque aí é presbiteriano. Você está falando sobre igreja? Aí vai depender do conselho. Qual é a visão dos caras? Não, isso aqui está demais, isso aqui está de menos, está tocando ritmo brasileiro. Primeira igreja presbiteriana que eu fui, tinha um presbítero que falou assim, o dia que a bateria entrar na igreja, eu saio pela outra porta. Bom, então quer dizer, você gosta de falar, a igreja é um ente, cara, enorme. Eu acho que a presbiteriana já não pensa mais assim, não. Depende. Nós, por exemplo, há um movimento dentro da igreja presbiteriana, não é um movimento de maioria, mas tem se tornado um movimento expressivo de se retornar lá para trás. E quando eu falo lá para trás mesmo, não é no tempo do órgão e do piano e do canto. Eu acho a música uma forma tão tremenda de você alcançar as pessoas. Claro que adoração é para Deus, mas quando a gente adora, de alguma forma a gente toca as pessoas. Sim. E Deus fez os instrumentos. Eu fui para a África, para Pemba, no meio lá de missionários, cara, só tinha tambor para tudo quanto é lugar e a alegria deles era impressionante. Eu tive em Benin lá, dancei com eles. Então, eu que não danço, dancei com eles. Então acho que Deus fez os instrumentos e Deus tem uma forma tão linda de lidar com isso, né? E eu não estou nem falando de denominação, eu estou falando de estrutura, porque é evidente que cada denominação é muito diferente. Você pega uma presbiteriana que é um pouco mais tradicional, a Assembleia que é um pouco mais pentecostal, eu consigo ver, graças a Deus, qualquer tipo de igreja com qualquer tipo de música muito diferente. Ontem mesmo eu estava escutando a Cleide, né, que lançou uma música muito linda pela Central Gospel, cara, bem pentecostal. Tava ela, piano, algo acústico, e eu falei, cara, que legal. Mas também gosto dessa geração nova agora, que toca worship. E é que eu sou meio pop rock, né? Mas eu gosto dessa geração Mas eu vejo... Eu sei que você falou que os músicos tocam muito bem, mas o grande problema hoje dentro da igreja real, se você conversar com 30 pastores, 30, eles vão falar que tem problema com o ministério de louvor. Talvez seja por formação de equipe, ou quando eu disse preguiça, eu vou usar um outro termo. É uma falta de tentativa de excelência. As pessoas não querem hoje treinar, as pessoas não querem estudar ensaio, não querem ligar no metrônomo e tantas outras coisas. E eu estou falando num contexto real. Você pega a maioria das igrejas hoje, não tocam no metrônomo e não sabem como fazer isso. Te confesso que
quando a gente começou a implantar, foi muita dificuldade. Porque tinham pessoas fantásticas, mas que não conseguiam manter uma cadência. E quando eu te perguntei, exatamente, não é só de uma denominação, mas como você faz com que você desenvolva dentro da igreja a vontade de alguém querer ser músico e, ao mesmo tempo, a sua adaptação e lidar com esse sentimento que o músico tem, que o músico é impressionante, ele é diferente, ele sente as coisas diferentes. Eu fiz muita música com os caras pregando e eu fazendo música. Minha cabeça entrava e eu falava, uau, o que está isso acontecendo? Eu sei que você tem uma forma muito peculiar de ver a música. Eu não sei se talvez você não está conseguindo se expressar, porque você é um gênio, né? Eu já te vi fazendo coisas absurdas na música. Eu não consigo pensar igual você. Mas trazendo para o mundo real, porque já vi você fazendo coisas assim que eu falava, cara, da onde ele está tirando isso? Que nem agora, você acabou de gravar um clipe. Aquilo ali é uma doideira, cara. Teve corda, né? Eu escrevi para corda. Você escreveu para tudo. Foi legal demais. Então, legal. Como é que é essa adaptação? A adaptação é a seguinte. Você falou sobre os músicos. Os músicos recebem conceitos. Aí o camarada vê, por exemplo, o Thales. Aí o cara está aprendendo a tocar guitarra. Aí ele vai assistir o Thales tocando. O Thales está tocando lá numa estrutura enorme, com músicos excelentes. Esse garoto, se ele é músico, porque existe o cara que é músico, esse aí vai correr atrás, vai ficar chateado quando o timbre não estiver bom, quando ele errar, ele vai para casa e vai ficar tentando fazer até acertar. Esse é o músico. Agora, tem outros garotos que trabalham, vão lá no Ministério de Louvor, o garoto trabalha, sai de manhã, vai para o estágio, depois vai para a faculdade, só pega no contrabaixo no domingo. Esse aí é uma outra realidade, né? Esse aí é uma outra realidade. Agora, o que existe hoje, e o que sempre existiu, vamos dizer assim, é que trabalhar com músico é trabalhar com arte. Trabalhar com arte, a arte tem que ser demonstrada. E essa demonstração da arte é o show, que é a palavra inglesa. Show. Você tem que mostrar. Até que ponto o compromisso desse camarada que está tocando, até que ponto o compromisso dele é com o Evangelho, é com o Senhor, com a glória de Deus, com essas coisas todas, com testemunho, com a letra que eu estou contando. Peraí, outro dia eu vetei, meu irmão. Eu cantando lá, pô, mó bobrinha, mó sonzeira, mó sonzeira, e cantando mó bobrinha. Não canta. Porque tá antes disso. Então, esse cara, como é que é esse cara? Esse cara tem essa formação? O cara tem essa estrutura? Ele tem que estar preocupado com timbre. Ele tem que estar preocupado, se ele é guitarrista, com a guitarra dele, com pedal, com não sei o quê, com timbre, não sei o quê, e com o boost de médio dele, que vai colocar ele na frente da mix, beleza, ele tem que estar preocupado com isso tudo, mas qual é a primeira preocupação desse cara? Geralmente, o que eu tenho visto, principalmente do pessoal que está começando, é isso, o cara cria um ideal que não é bíblico. É bom, mas não é bíblico. De pessoas que tocam de determinada forma, em determinado lugar, com determinada estrutura, determinado conhecimento, determinada expertise, determinada grana que tá sendo investido ali. Ele chega na igreja e ele quer aquilo. Mas esse cara assiste a aula de escola dominical, esse cara é um cara de oração, ele tem um plano de leitura bíblica, ele lê a Bíblia. Como é que eu testemunho desse cara durante o tempo que a guitarra está desligada? Entendeu? A maior dificuldade, nós temos dificuldades que são peculiares desse tempo, eu sei, mas a dificuldade, que é a dificuldade de todos os tempos de um músico cristão, é isso.
é se ele vai ter integridade, santidade, vida com Deus, para pegar um instrumento, colocar instrumento e falar assim: eu estou tocando em nome de Deus. Quando a gente fala em nome de Deus, você precisa entender o que é excelência, né? Quando você começa a pensar que Deus faz tudo de uma forma muito especial, se você se entrega pela metade, já não funciona. E uma das coisas que eu sempre falo para músicos é a palavra constância, né? Assim, eu em alguns congressos que eu fui, tipo Louvor Profético, Clamor pelas Nações, que eu ia lá para pregar sobre esse tema, eu sempre falava que quando você está mergulhado em Deus, você procura parecer com Jesus. E ninguém foi melhor do que ele na arte de se doar. Então, quando eu me dou plenamente na obra do Senhor e para as coisas de Deus, eu acho que as outras coisas fluem. É que, às vezes, não tem uma constância. E não é só sobre ser músico. Porque se o cara não ler a Bíblia e não estudar e não querer aprender, ele não vai ser benção para lugar nenhum. Porque quanto mais eu recebo de Deus, mais de Deus flui. Eu costumo dizer que uma palavra ela vale muito, mas um milagre vale mais de 1000 palavras. Mas um cristão de caráter vale mais do que 1000 milagres. Eu acho que quando você está com a presença de Deus, eu acho que essa manifestação ela é natural. Agora, também, vamos ser sinceros, se você não sabe tocar, tu é ruim demais. Tu quer o quê? Então, ninguém é obrigado a te ouvir. E eu acho que o que falta hoje é uma reeducação na música nas igrejas. E quando eu digo reeducação, é um projeto real que desde que a pessoa, primeiro, de ativação, de oportunidade para quem quer conhecer a música e ter uma experiência. Você pega várias coisas, música é terapia para tanta coisa. A gente está falando sobre acessibilidade. Eu tenho um amigo, que é o Jefferson, que ele está criando um projeto de musicalidade para crianças autistas, de terapia através da música. Então, a música ela tem um local muito tremendo na igreja, porque ela vai encaixando em várias áreas e você vê. Agora, é evidente que se eu não estudar e não me aperfeiçoar, eu vou ficar obsoleto. E para Deus, nada que não seja excelente não é muito bom. Então, eu acho que a grande dificuldade é você criar esse início, criar essa estrutura, para que primeiro eles conheçam, depois eles se aperfeiçoem. Agora, em relação a músicos mesmo, uma palavra fundamental é constância. Eu gosto de falar sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Cara, os dois são geniais, mas tem uma coisa que o Cristiano Ronaldo é de se admirar. O cara, ele treinou o corpo dele, ele treinou a mente dele para executar uma coisa. Essa dedicação que talvez um músico dentro da igreja precisaria ter é entender que 70% é esforço, 30% é dom. Tem muita gente que tem muito dom, mas não aperfeiçoa o seu talento. E tem gente, cara, que não vai tirar como o outro tira, mas vai acontecer. Agora a gente não tem escolas para isso, a gente não tem escolas de composição. Então você que está ouvindo, líder, estou falando assim agora, especialmente para pastores e para a igreja, você precisa montar um núcleo de formação, de aperfeiçoamento de músicos. É lógico que eles precisam ouvir a palavra de Deus, eles precisam mergulhar nisso. Mas se não tiver esse aperfeiçoamento para músico, eles não vão melhorar nisso. É como a Bíblia. Se ele não estudar a Bíblia e não querer crescer como oração, ele não vai melhorar. Então, quando a igreja começa isso nas suas bases, desde a criança, poxa, é muito mais fácil. Tem uma questão muito interessante, eu lembro agora de algumas aulas lá da Unirio que foram muito importantes. A gente entender a música como sendo a função primeira da música, que a gente tem conhecimento, é uma música que a gente chama de música funcional. A função da música era servir nas celebrações, principalmente celebrações religiosas. Aí a música acompanhava.
Tem um autor, é Jordan o nome dele, tem um livro dele muito interessante que é Música, Cérebro e Êxtase. Ele estudou essa questão da música. Você falou sobre musicoterapia. O poder das notas, dos sons, das coisas combinadas, quando se combinam, como elas vibram e qual é a influência dessa vibração em nós. Que a música é uma coisa muito poderosa. Davi foi extremamente usado por Deus, porque ele colocou a música no centro do culto. A música não é o centro, mas está no centro do culto. 1 Crônicas lá, capítulo 20, Deus não 29, é a música, mas a música é o instrumento pelo qual... Você vê lá que no grande avivamento de Ezequias e tal, e se postam lá os cantores nos estrados dos levitas, que antigamente não tinha isso. Foi Davi que trouxe essa história. E os músicos lá com instrumentos de flauta, instrumentos percussivos, essa coisa. A música tem um poder muito grande. A música, por si só, já tem o poder. Agora, essa música que por si só já tem o poder, se associada de fato a uma mensagem que seja cristocêntrica, nas mãos de uma pessoa que tenha o dom, o talento e tenha desenvolvido... vai explodir tudo. Aí. Salmo 33, versículo 1 a 3, lá vai estar o contexto, que a gente tem que tanger com arte e com júbilo. Júbilo é alegria, é uma coisa da vida pessoal, que rola no coração. Alegria, a música dá alegria, traz alegria. Arte e júbilo, mas você falou sobre igreja. Você vê, lá na Betel, lá onde eu estou, embora a gente não seja extremamente litúrgico, a gente entende que tem um caminho. Então eu tenho que orientar, às vezes, o camarada vai começar o culto, por exemplo. Vamos começar o culto. Adore o nome do Senhor. Aí começa uma música lenta, um tom menor, uma música que fale sobre uma questão de quebrantamento, etc. Cara, a gente está começando o culto. Aí já começa com aquela música. Outro dia, não foi lá não, foi em outro lugar. Antes do pregador nós vamos cantar. Eu falei, os caras já tinham cantado pra caramba. Eu acho engraçado você falar isso. Canta de novo, e fica naquele refrão, aquele lance do worship que é legal, mas de novo, mais uma vez, canta mais uma vez, agora vira pro seu irmão, abraça e canta no ouvido dele. Cara, eu fui ficando nervoso com isso já durante a ministração. Agora a pregação, chamar o reverendo, eu gosto de chamar para pastor presbiteriano, viu? De reverendo. Eu não gosto de ser chamado reverendo, mas ter esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito interessante. Deixa eu te contar essa história até o final. Tá. Aí eu vou pregar. Eu me levanto, pego a Bíblia. O camarada canta uma música, sei de onde ele tirou aquela música. Ou música triste. Do tipo, o fim da... Não era essa. O labor dessa vida... Quando a morte, o seu lado, uma coisa desse tipo. Aí depois você pega a Bíblia e você vai pregar, meu irmão. Deu vontade de pegar aquele garoto pela orelha, entendeu? Essa formação é que falta. Eu acho que você falou muitas coisas juntas, né? Existe uma coisa que é o discernimento, isso para tudo. Agora... No tempo das comunidades, a gente chamava isso, eu andei muito nas comunidades evangélicas, Nilópolis, Zona Sul e tal. Falava assim, era... conhecimento do ambiente, e que tem tudo a ver com isso que a gente vamos discernir falou. O ambiente. É isso aí, o ambiente. Uma das coisas que eu mais penso é o seguinte: não tem a ver com ser uma música rápida ou lenta. Eu discordo totalmente. Eu acho que tem a ver com o repertório que Deus quer ouvir. Durante muito tempo se cantavam 3 músicas rápidas, de repente uma música para preparar a palavra. Só que a adoração não é para mim, é para Deus. Então a gente tem que entender o que Deus está querendo no dia.
Se Deus está querendo um mover de cura, cara, a gente vai cair dentro de músicas para isso. E às vezes o que acontece? O pastor, ele está com uma visão. Por isso que é muito bom quando a gente é itinerante, porque a gente acaba discernir vários ambientes completamente diferentes. E até para usar a música. Então, quando você começa a falar com Deus, porque eu não tenho nenhum problema em tocar em nenhuma igreja. Eu fui numa igreja, só para você ter uma ideia, o pastor virou para mim e falou bem assim, pastor, eu não quero que você bata a palma. Eu falei, tudo bem. Palma, não quero. Aqui para mim não tem problema. Eu disse para ele assim, pastor, o senhor só não fique ofendido comigo se de repente a igreja começar a tocar. Bater palma que você fala bater palma mesmo. Cara, foi uma das experiências mais tremendas. E eu estava tocando. Eu estava cantando aquela música. Ele tem ciúmes de mim. O Senhor é um furacão. E eu estava cantando. Só que, cara, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falar que me amava. Eu literalmente escutei. Te amo, André. E eu estava parado, quieto. Comecei a chorar. E eu chorei compulsivamente, quietinho. Nisso eu fui pro canto e a banda continuou tocando. E eu disse para Dani assim, Dani, eu não vou conseguir pregar não, porque eu estou envolvido com o amor de Deus e Deus me ama tanto. O mesmo pastor que teve a conversa comigo, ele sobe lá, ele me segura e faz assim, André, deixa Deus te usar. E ele tremia todo. Cara, a igreja explodiu, cara. Foi uma coisa... Então eu acredito que quando a gente está alinhado com aquilo que Deus quer fazer, não é o homem que vai organizar, apesar da gente ser organizado. Então, só nisso que eu discordo, mas ao mesmo tempo eu entendo que um homem sem discernimento, ele vai trazer a música, vai acabar com a igreja, com a música. Mas é evidente que muitas pessoas, a primeira experiência que tem, quando entram dentro da igreja, é com a música. Eu já fui em igrejas que era tão ruim que a pessoa queria ir embora. E como você falou, tem frequência que chega a doer o ouvido. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma pessoa que se importa, o que Deus está querendo de mim? Eu acho assim muito estranho quando a gente fala bem assim, canta alguma coisa aí enquanto o povo está chegando. Você imagina, Deus, espera. Mas quando você tem essa vida de chamar a Deus, quando você começa a cantar, a atmosfera muda o ambiente. Uma coisa é você revelar o ambiente, outro é você entender que Deus constrói o ambiente, onde céus e terra se encontram, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você começa a adorar e existe uma liberação de favor do Senhor. Não tem a ver com ritmo, não tem a ver com a música, mas tem a ver com a presença de Deus através daquilo. E assim, eu não acho que os músicos levam o povo a Deus. Eu acho que sempre foi função do Espírito Santo. Mas é evidente que nós somos o instrumento de Deus para aquele lugar. É evidente. Não dá também para mim começar a adorar sozinho e esquecer do que Deus está fazendo na congregação. E eu acho que esse talvez seja o grande erro. Nós ficamos presos a alguns modelos. Então, você escuta alguém, normalmente a pessoa fala assim, não, na minha igreja é assim. Aí o outro fala, na minha igreja é assim. É interessante que a gente usa a nossa denominação para construir uma narrativa daquilo que a gente acha que Deus é. Só que Deus trabalha da forma que Ele quer. E eu acho lindo nas nossas diferenças de denominação. Mas Deus opera do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser. E o dia que Ele quiser operar de uma forma, a graça de Deus nos constrange. Isso nós somos presos em cordas de amor. Existe uma liberação de favor, e no meio dessa liberação de favor, a gente talvez, isso é muito bom na nossa conversa, porque talvez o que está faltando hoje, talvez essa seja a resposta para os pastores. Não só pessoas quebrantadas, mas pessoas quebrantadas que queiram ter um nível de excelência para que não prejudique o que está fazendo. Eu vou transformar em outras palavras, não atrapalhe. Se eu estudo, se eu estou com um repertório, você imagina, Jesus passa 30 anos ensaiando para viver 3 anos de ministério. Você imagina, se você pega um repertório dentro da igreja e você tem 50 músicas que você se dedicou, você aprendeu a tocá-la bem, Deus pode fluir ali e Ele pode escolher a música que Ele quer ouvir para determinado culto. E isso Ele toca de várias formas,
às vezes no pastor da igreja, às vezes no irmãozinho. Quantas vezes a gente estava ministrando e de repente a glória de Deus vem. Você está falando de uma igreja Betel, na Ilha do Governador, que começou com mulheres de oração. Aquela igreja ali é tremenda. Aquela igreja começou com mulheres orando de oração e virou um movimento. E assim, é muito tremendo. Quando você fala da comunidade de Nilópolis, eu lembro que eu ia atrás de vários moveres que acontecia em Honório Gurgel, em Bento Ribeiro, porque num tempo atrás existiam as escolas para músicos, mas também ambiente onde os músicos queriam estar para escutar e aprender mais do poder de Deus. E hoje a gente centralizou de tal forma que está muito engessada a estrutura. E a igreja é uma estrutura orgânica. Se a gente engessar a adoração, é como se fosse assim, se a gente tiver adorador, mas ele não for intercessor, ele vai ser um artista. Mas também se tiver intercessor e não for adorador, ele vai ser místico. Então, quando a gente une adoração, poder e palavra e oração, algo extraordinário acontece. Agora, é evidente que a gente tem que juntar isso com uma boa qualificação técnica, porque Deus quer a excelência. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, eu acho que o que a igreja hoje precisa é exatamente, primeiro, saber quem é Deus e o que Deus espera da igreja. O irmão pode tocar até um hino da harpa, para mim não tem problema nenhum, mas se Deus estiver ali, cara... Isso para mim independe. Inclusive, eu tenho sempre o cuidado de... Falando de ambiente, por exemplo. Estou eu lá no culto das mulheres lá... Você conhece lá, sabe como é que é? Sabe como é que é Betel? Isso tudo que a gente está falando aqui, isso aí tem a ver com a minha vivência. Eu citei alguns exemplos. No entanto, você sabe que a igreja Betel é uma igreja que não tem problema com essas coisas, no sentido de tocar algumas músicas, alguns ritmos, trazer algumas expressões culturais que não são, às vezes, tão celebradas em outros você lugares. Mesmo, você usa o jazz naturalmente. Isso faz parte de você? Falam, tem gente que fala que é jazz. Não é, não. Eu não toco jazz. Você toca o quê, então? Mas eu gosto de música que tenha uma harmonia interessante. É o jazz. Não, pop pode ter uma harmonia interessante também. Pop não precisa ser de 3 acordes. Entendeu? Ultimamente, o que eu tenho gostado muito é pensar nessa sonoridade mais acompanhadora, assim, de cordas, essa coisa. Mexeu muito comigo. Você está feliz escrevendo para cordas? Muito feliz. Muito feliz. Como é que agora só escrevo para mim, né? Não tenho nenhuma pretensão. A gente na escola a gente vê os princípios das vozes, da harmonia, mas é só para mim. Teve uma música que eu fiz, essa que você foi ouvir lá, que você ouviu. Essa eu escrevi. Eu queria escrever um violoncelo, escrevi uma flauta. Eu falei, poxa, está faltando recheio no meio, saí escrevendo, fiz uns contrapontos, Tu tem alguma experiência de você, de viver algo tão extraordinário com Deus na música, que você falou assim, cara, esse dia eu vi algo? Conta pra gente. Várias vezes. A gente tem experiência e às vezes experiências que não são remotas não, coisa recente assim. Porque Deus... Me conta uma. Deus se revela no meio do louvor, no meio da adoração da igreja. Verdade. Eu não acredito que a igreja seja uma celebração que a gente faz a um Deus que ouve e ele recebe ou não e que não há um relacionamento. Eu acredito que o culto é uma questão relacional, porque o Espírito Santo habita no meio da igreja e no coração dos crentes. Isso a gente vive várias experiências de cultos em que a gente percebe assim que, olha, isso aí não foi outra coisa, mas foi Deus. A gente ensaia às vezes,
E para mim é cansativo, porque eu tenho que chegar às 5 horas na igreja. E eu não sou o líder do louvor, mas eu sou diretor de música. Os acordes, não, faz isso aqui, essa coisa. Não, convenção é assim, assim. Eu fico ali, cansativo para mim. E às vezes a gente coloca aquilo, às vezes o ensaio está difícil, mas a gente vai orar. É isso que eu até retomo de onde eu parei. É quando o camarada chega ali para tocar, cara, a gente tem que saber de onde esse cara está vindo. Em outras palavras, como está o coração dele, de onde ele está vindo. Ele tem aquilo lá como aquele momento de tocar, como a preocupação dele é um instrumento, a preocupação dele é com a glória de Deus. Tem que ter as duas coisas, entendeu? Porque quando esses universos se encontram, aí acontece uma fluência de louvor, de adoração, o ambiente de respeito ao Senhor, em que a palavra, o ambiente fica... Eu vou usar uma palavra que algumas pessoas vão... solene, não no sentido de ser engessado, mas solene, aquela coisa de quando num lugar que você está, onde a presença de Deus é tão real que parece que o ambiente fica mais denso, o ar fica mais denso, as coisas ganham, parece que você, literalmente, parece que você entrou em outra dimensão estando no mesmo lugar. É Deus. Essa coisa da glória de Deus é absolutamente o que eu creio. Eu não acredito num culto sem expectativa, não acredito num culto como sendo uma obrigação das pessoas. Eu sou obrigado a prestar culto porque Deus é digno de louvor e adoração, então por isso eu presto culto. Não é só por isso, não. O objeto do meu culto é Deus, mas eu presto culto ao Senhor por amor, no meio da congregação, por amor ao Senhor e porque eu sei que eu vou viver uma experiência comunitária, que já é uma bênção, mas uma experiência, um ambiente também sobrenatural, porque se não tem o sobrenatural, meu amigo, ouvir rádio é melhor. Mas se há a experiência sobrenatural, se Deus está habitando no meio dos louvores, e no Novo Testamento a gente tem a revelação dessa habitação, que ele habita convosco, falando do Espírito Santo, ele habita convosco, estará em vós, e Cristo em vós é a esperança da glória, e os apóstolos oraram, e tendo orado, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Eu estou nessa vibe, o meu coração é esse. Para mim não existe um culto verdadeiro sem uma expectativa da demonstração da glória e do poder de Deus. E eu acredito que a música, dentro disso tudo que eu falei aqui com você, olha que coisa interessante que você falou. E êxtase, só gostei terminar muito isso aqui. É que os músicos e a música podem ser usados para o propósito de Deus dentro da casa de Deus. Eu tiro o fator da crítica e me posiciono agora favoravelmente à música, à existência da música, a uma música séria, no sentido de um comprometimento com a palavra de Deus, uma música que seja cristocêntrica e não antropocêntrica, entendeu? Que só fala do homem, dos seus sofrimentos, do homem ser coitadinho. Não, o homem não é coitadinho, não. O homem é pecador e através do sangue de Jesus ele é redimido. Redimido aí sim dos seus sofrimentos. A mulher tem um fluxo de sangue, toca em Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não vai para a igreja com problema e que a gente vai ser tocado e vai ser transformado. Entendeu. Mas o centro, o objetivo quando eu vou para a igreja, às vezes cansado, e pastor às vezes vai para a igreja sem querer ir até, mas Deus faz a obra, a gente vai e chega lá. Quando a gente chega, sabe qual é a minha motivação? Tinha um corinho, antigamente chamava de corinho, né? Um tempo atrás, que falava assim: algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós reunidos aqui. Eu continuo com essa perspectiva, com essa expectativa do tempo da minha conversão, que quando eu entro no culto, eu entro numa igreja, algo
bom vai acontecer e algo bom Deus tem para nós. A música é velha, mas a verdade é eterna. Porque quando a gente se reúne, não é isso que o apóstolo Paulo fala? Sim. Um tem salmo, outro tem doutrina. Quer dizer, o culto não é algo que eu escrevo no papel, embora eu queira ser organizado, escreva no papel e coloco aquela liturgia e vamos cumprir a liturgia. Tem aquele papel, eu já sofri muito esse negócio de papel, o cara fica olhando e fala assim, aí o outro do lado fala assim, onde é que está, hein? Onde é que está? O cara olha, está aqui. Ah, então está acabando. Entendeu? Eu acredito num culto onde o Espírito Santo opera poderosamente, que pode operar com sinais e prodígios, que pode operar com quebrantamento, que pode operar com palavra de salvação. Mas os músicos, isso aí a gente está concordando em absoluto, os músicos, já que tem essa ferramenta poderosa, eles podem ser extremamente usados por Deus, se levarem em consideração o músico que é ele, a vida pessoal dele, a música dele e sobretudo um amor que você falou, muito grande pelo Senhor. Eu vim prestar culto porque eu amo o Senhor. E eu não estou vindo de outro lugar, eu não vou preparar o meu coração agora que está faltando 5 minutos, eu cheguei atrasado, peguei o instrumento, o pastor deixou eu tocar, e agora eu vou preparar o meu coração. Não, quando a pessoa já entra na unção do Senhor, preparado, você lembra da história, a questão dos levitas? Eu costumo dizer que a adoração começa quando eu abro os olhos. Quando eu abro os olhos, eu já começo a demonstrar. E como a adoração não é música, é tudo aquilo que eu faço, então eu só manifesto no culto aquilo do meu cotidiano. Muito interessante que você falou isso. Tá vendo como é que é bom um bate-papo como esse? Ideias diferentes que acabam colidindo. Isso, para você que está escutando, para você que está em casa, isso acaba te ajudando muito. E essa é a nossa ideia aqui, um bate-papo. Às vezes a gente vai estar com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, denominações diferentes, mas a nossa única ideia é transmitir para você algum aprendizado. E a gente chegou num bom consenso aqui, até porque são 2 amigos conversando, que quando existe uma dedicação ao Senhor, uma devoção e uma entrega, é evidente que a musicalidade dentro da igreja vai fluir mais. Pastor Alvo, foi muito bom conversar com você. A gente está encerrando mais um podcast e vai ser muito bom a gente falar sobre outros assuntos também. Eu queria que você despedisse aí do pessoal que está te vendo. Legal. Agradecer por estar aqui, e a minha palavra é a seguinte. Assim diz o profeta, à lei e ao testemunho. A gente tem que voltar para as Escrituras. E o que as Escrituras ensinam a respeito dessa questão de músico e tal, e levita na igreja, é o seguinte: o cara tinha 20 anos, começava a servir até os 50, quando chegava aos 50 ele parava e começava a ensinar os outros. Há necessidade, a gente não tocou muito nisso, a gente até escapou um pouco para ver os detalhes que são mais espirituais, entre aspas, né? Mas a minha palavra é a palavra de incentivo aos músicos, porque hoje em dia a gente tem muito material, a gente tem muita gente, é que os músicos se esforcem, boa palavra, amem as coisas de Deus e façam talvez como Isaac. Você lembra aquela história de Isaac? Vai pegar os poços de Abraão. O primeiro é Ezeque, teve contenda. O segundo foi Sitna, teve contenda. E o terceiro foi Reobote, não foi? Aí deu tudo certo e tal. Música é assim. Música na igreja é assim. O que eu quero dizer para quem está nos ouvindo aí, gente que tem um coração em Deus, é não desistir da música, não desistir de você, da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Estar em uma estrutura em que a palavra de Deus está sendo pregada, ser criterioso com aquilo que você toca, com aquilo que você ouve e com aquilo que você canta. Muito bom. Para que Deus seja louvado na sua vida. A gente está precisando
de músicos. Uma vez eu conversava com um músico muito importante, eu falei, vocês têm aí a vida de vocês são ícones aí, cadê vocês no meio dos pobres? Também tem isso, né? Os músicos querem andar com os ricos, né? A música quer andar com ricos, na verdade a igreja está querendo andar com os ricos. Outro dia uma pessoa me falou isso, não, a minha igreja não tem o chamado para os pobres, minha igreja tem chamado de classe média. Esse é o pastor Álvaro. Então, gente, simplicidade no coração, vida com Deus, joelho no chão, não gosta de acordar cedo para ir para a escola dominical. Tem que ir para a escola dominical. Músico tem que estudar, músico tem que ser exemplo, altar não é ribalta, apesar de ter iluminação. Você foi chamado para ser usado pelo Senhor, para ser uma bênção nessa geração, e você vai ser. Se você cuidar de você, se você cuidar da sua música e se você cuidar do seu ministério como um todo. Deus abençoe você. Muito obrigado por ter vindo aqui. Quase que a gente não chega, né? Quase que eu fui parar do outro lado do rio, mas cheguei, né? Deus abençoe. Fique atento aí aos próximos episódios do Cuidando Quem Cuida, que possa ser uma bênção para você. Siga a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, e acompanhe. Que Deus possa te abençoar muito e que esse bate-papo, de alguma forma, possa te alcançar. E se você gostar, clica aí no sininho da notificação para você não perder, tá? E também compartilhe com alguém, porque com certeza, de alguma forma, essa palavra vai chegar em alguém. Que Deus te abençoe. Pastor Álvaro, muito obrigado. Valeu, André. Deus abençoe.